Olá, Mundo Urbex, bem-vindos! Hoje o nosso programa está demais. Sempre falando do abandono, mas parece que só abandonamos o que está velho, feio, o que não serve mais. Mas não é bem assim, viu? Vamos conhecer parques de diversão abandonados pelo mundo, que foram palcos de grandes histórias. Maldição, que palavrinha horripilante, né? Vocês já viram como essas histórias de brinquedos abandonados são assustadoras? Eu, por exemplo, lembro que quando eu era pequenininha, eu tinha umas bonecas horripilantes. Eu achava que elas iam me atacar durante a noite. Chorava pra caramba pra não dormir com elas, mas a minha mãe não acreditava, né? Poxa, eu passei por cada uma, viu? Foram muitos apuros. Mas graças a Deus, elas não tinham a cara feia do Chuck. Tudo bem, brincadeiras à parte, quem teve a brilhante ideia de fazer terror com bonecos? Isso não se faz não, viu? Pode até traumatizar uma criança para sempre. Eu vou te dizer, algumas coisas não deveriam ser tratadas como terror, como as bonecas e parques de diversões. Tudo que envolva a infância e que gera uma diversão não deviam estar abandonados, mas não é sempre isso que acontece. Todos esses parques abandonados que vamos mostrar aqui têm uma história tenebrosa por trás. E já vamos começar pela Disney japonesa abandonada. Quem diria que a Disney seria abandonada pelos japoneses, né? Olha só esse VT. O parque temático Nara Dreamland foi aberto em 1961. A entrada do parque foi projetada para parecer quase idêntica à Disneylândia, incluindo o trenzinho, o castelo da Bela Adormecida, uma montanha-russa com o Skyway. O parque também tinha seus próprios mascotes, Han-chan e Dorian-chan, duas crianças vestidas como guardas de pele de urso. Durante os anos 90, uma crise se abateu sobre o empreendimento, que deixou de ter investimento e os seus brinquedos foram ficando velhos e ultrapassados. Em 2006, o parque finalmente fechou as portas com muitas dívidas, mas até hoje não foi demolido. Tudo continua lá, em pé, esperando pelos visitantes todos os dias, mas se deteriorando com o passar do tempo. E esse não é o único parque abandonado no Japão não, viu? O outro foi fechado por causa de uma maldição, ao que tudo indica. Com vocês, o Parque Amaldiçoado. Sabe o que assusta mais do que um parque abandonado? Um parque amaldiçoado. Em seu auge nos anos 80, Keijunuma Leisureland recebeu mais de 200 mil turistas, mas mesmo depois de falir em 2000, suas impressionantes atrações continuam de pé. Muitos acreditam que o parque acabou porque foi construído em um lugar amaldiçoado. A lenda diz que uma mulher vivia próxima a um lago do parque, até o dia em que engravidou, e então deu à luz a uma serpente que entrou na água chorando como um bebê. A mulher enlouqueceu, entrou no lago e acabou se afogando, permanecendo na água após sua morte como uma assombração. A propósito, Keijunuma significa Lago da Mulher Fantasma. A concorrência entre Japão e Estados Unidos fez com que vários parques fossem fechados. E outro caso no Japão é um parque do Velho Oeste americano. Quem mostra pra gente é o amigo explorador, que já rodou o mundo atrás de parques abandonados, o americano Josh. Olha o Josh aí para nos apresentar esse lugar incrível. Western Village fica em Nikko, uma cidade a cerca de 70 quilômetros ao norte da capital Tóquio, no Japão. Esse parque temático de vários milhões de dólares foi abandonado em 2007, depois de ter sido fechado para manutenção. Esse lugar já foi um set de filmagens, além de ser um parque temático inspirado no Velho Oeste, mas agora está praticamente esquecido, em ruínas. A atração foi originalmente inaugurada na década de 1970 e em 1995 os desenvolvedores adicionaram uma nova seção a um custo de 25 milhões de dólares. Olha só isso! Será que são animais de verdade ou apenas réplicas? The hell? Oh my God! E não é que ele achou um tiro ao alvo? Western E um gun pouquinho shooting. mais.
Some kind of shooting game? Olha que até as All these balas flavors foram are right deixadas here. para trás. They all Que go in the waste. desperdício, não é? I cannot believe, everyone. We are looking at Mount Rushmore. Uma das atrações mais famosas do parque é essa, uma réplica do Monte Rushmore, um monte onde estão esculpidos os rostos de 4 presidentes dos Estados Unidos. E o Josh encontrou companhia, meninos que também estavam atrás de uma boa exploração urbana. This is awesome. They're with us now. They're exploring with us. Em 2006, o parque anunciou que estaria fechado de 6 de dezembro até o final de março de 2007 para manutenção, mas nunca mais foi reaberto. Até agora, os parques foram fechados e abandonados, mas imagina um que nem chegou a ser inaugurado. É isso mesmo, lá na Ucrânia, o Pripyat Amusement Park estava para ser inaugurado quando um desastre nuclear em Chernobyl aconteceu. Vamos ver como está esse lugar hoje em dia? O Pripyat Amusement Park estava prontinho para sua inauguração no dia 1º de maio de 1986, mas um acidente sem precedentes fez com que toda a estrutura tivesse que ser abandonada às pressas. 3 dias antes da inauguração, a usina atômica de Chernobyl entrou em colapso depois de um acidente na central elétrica, causando uma explosão e a dispersão de radioatividade equivalente a 500 bombas atômicas. Cerca de 500 mil pessoas foram atingidas de alguma forma. As autoridades tiveram que evacuar a cidade às pressas e, para tranquilizar um pouco a população, dizem que o parque foi aberto por algumas horas para entreter os habitantes que ansiosamente aguardavam para serem retirados do local. Uma curiosidade deste parque é que ele funcionou só por um dia. Sabe por quê? Simplesmente porque no dia do desastre nuclear, eles tinham que tirar as pessoas da cidade. E aí eles abriram o parque para que elas pudessem se distrair um pouquinho e aí eles pudessem retirar as pessoas da cidade com um pouco mais de calma, né? Se é que dá para ter calma num momento como esses. Mas durante as nossas pesquisas de parques abandonados pelo mundo, o Josh apareceu em vários. Deu para perceber que ele é um explorador para lá de internacional, né? Ele é americano e os americanos começaram esse movimento de exploração urbana há alguns anos. Hoje, o movimento Urbex se espalhou pelo mundo e é praticamente um esporte, uma religião, uma paixão. Se não fossem os exploradores urbanos pelo mundo, nunca saberíamos disso, por exemplo. E se você pensa que acabou, não! O próximo é em dose dupla. Isso mesmo, tem outro parque abandonado da Disney que desperta a curiosidade dos mais desavisados. Olha só! Escuta essa! Já pensou? Quem diria que na Flórida existiria um parque da Disney completamente abandonado? Isso, ali perto do Magic Kingdom, do Epcot. Pois é, e não é só um, não. 2 parques da gigante do entretenimento estão completamente abandonados. Isso não é curioso? Aposto que você nunca ouviu falar nisso. Aqui onde hoje só vemos destroços, já foi o Discovery Island. Bem ao lado do famoso Magic Kingdom, na ilha de Bay Lake, funcionava um parque com reserva natural preservada e vários animais selvagens e pássaros nativos. Podemos dizer que se assemelhava muito ao Animal Kingdom como conhecemos hoje. O Discovery Island foi aberto em 1974, sendo chamado primeiramente de Treasure Island, e fechou sem explicações em 1999. O Mickey poderia estrelar uma sequência de Esqueceram de Mim. Os animais de lá foram transferidos para o Animal Kingdom e outros zoológicos. Hoje o lugar está completamente abandonado. Apenas destroços são encontrados lá. Por quem dribla a segurança e se arrisca a chegar perto, porque a Disney não deixa ninguém se aproximar. Mistério. Mas tem exploradores que não se conformam ou se coçam quando ouvem o boato de abandonado, escondido, impossível de entrar. Aí sabe o que acontece? Acontece que o Mundo Urbex descobre e traz para vocês esse mistério revelado. Descobrimos que só é possível ver o local de longe alugando um barco para a navegação no Bay Lake. Mas mesmo assim a área é muito vigiada e as pessoas só conseguem chegar a no máximo 15 metros da ilha. O fotógrafo explorador Seth Lawless foi o único que conseguiu chegar mais perto e registrou o abandono em fotos que já correram o mundo e você vê aqui no nosso Mundo Urbex.
Pensa que acabou? Não. Mistério quando é bom é assim, porque tem outro parque ali ao lado que desperta a curiosidade dos mais desavisados. O mesmo cenário é encontrado no outro parque deserto da Disney, o River Country, que fica no coração da Flórida, em Lake Buena Vista. Esse foi o primeiro parque aquático da Disney e funcionou de 1976 até 2001. Ele foi projetado para se assemelhar a um buraco de natação e tinha 330 mil litros de água, além de praias de areia natural para os hóspedes caminharem a pé. Muitas vezes a atração é substituída e o parque constrói outra coisa em cima, mas nesse caso não. O seu fechamento ainda deixa muita curiosidade no ar. Olha como o lugar era antes de fechar as portas, com famílias fazendo filas e filas com seus trajes de banho para conseguir se refrescar. E olha como se encontra agora. Piscinas, brinquedos, nada da estrutura foi retirada do lugar. O parque continua lá, abandonado, solitário, definhando com o passar dos anos e sem qualquer esperança de ser reaberto. E é aí que a maldição aparece também na Disney. Alguns rumores dizem que o River Country fechou e nunca mais reabriu por causa de uma lei da Flórida que proibia o uso das piscinas sem cloro. Já outros rumores apontam que uma criança morreu devido a uma bactéria presente nas águas do parque aquático. Segundo matérias da época, uma ameba teria entrado no nariz do menino e atacado seu sistema nervoso. Como ele não tinha nadado em nenhum outro lugar, a suspeita caiu sobre o parque aquático. Mas esse caso aconteceu 19 anos antes do fechamento do parque. Rumores dizem que outras crianças também foram infectadas pela bactéria. A Disney não dá nenhuma informação sobre os fechamentos dos parques. A pergunta que fica no ar é: por que os dois parques estão nesse estado de abandono até hoje? Por que não criar ali outras atrações? Seria uma maldição eterna neste lugar? Ou a Disney conseguiu aprisionar a maldição em um único lugar? Hein? Que loucura, né? Ver esses lugares gigantes abandonados. É muito louco pensar no investimento que fizeram para deixar assim largado. E agora, vamos para outra Disney abandonada, mas dessa vez nas Filipinas. Olha que lugar lindo! E nem parece que está abandonado, de tão limpo e organizado. Esse parque nas Filipinas nem parece estar abandonado. Chamado Mundo da Fantasia, fica localizado em Batangas, a 4 horas de carro de Manila. Ele já foi propriedade de um empresário japonês, mas foi forçado a abandonar a construção quando encontrou problemas financeiros. Desde então, o parque continua assim. As suas terras hoje são mantidas por uma associação homeowner. Uma grande fonte central ainda jorra água. Uma exibição pródiga sem espectadores. Dá para ver muito bem nessa filmagem feita pelo COD, que acaba encontrando Josh no meio do caminho da exploração. Isso, no mesmo dia, 2 exploradores urbanos se encontram para explorar esse mundo da fantasia completamente abandonado nas Filipinas. Eu confesso que quando pensei em explorar parques abandonados, eu não imaginei que essa maldição fosse tão grande. Mas, pelo visto, a coisa é séria, né? Porque até aqui no Brasil teve o Play Center. Lembra? O mês da criança no Play Center está cada dia melhor. Venha conhecer os novos brinquedos e as novas atrações. Outubro no Play Center, um mês especial para crianças de 0 a 80 anos. Vamos continuar nossa exploração de parques abandonados pelo mundo? Citamos parques abandonados pela maldição do fechamento trágico, falamos de parques que nem chegaram a abrir. Agora, imagine você que um parque foi construído em um lugar maldito, perto de uma floresta chamada de Floresta do Suicídio, que só em 2003 foi encontrado no local mais de 100 corpos. Corpos. E como se não bastasse tudo isso, o parque ainda foi construído em cima de um antigo local de operações de um grupo terrorista responsável pelo ataque ao metrô de Tóquio. Esse já nasceu errado, não é mesmo? O parque temático do Reino de Gulliver foi construído em 1997 à sombra do Monte Fuji, no Japão, com uma grande quantidade de dinheiro de estímulo do governo.
À primeira vista, o reino de Gulliver tinha algumas coisas positivas, pois era situado na Kamikuski Village, aos pés do Monte Fuji. Cerca de 25 milhões de turistas descem sobre os arredores do ponto turístico todos os anos. Mas o parque foi construído na área de Aokigahara, conhecida como a Floresta de Suicídio do Japão, considerado o segundo local de suicídio mais popular depois da ponte Golden Gate em São Francisco. Mal o suficiente, não? Além de uma floresta suicida como vizinho, o reino de Gulliver ainda tinha a vila de Kamikuski, conhecida por ser a sede do culto apocalíptico de Wanshikirikyo, traduzindo, Verdade Suprema, além de ter um local onde era produzido gás de sarin, um gás extremamente fatal que mexe com o sistema nervoso. Lembra-se dessa seita? Então, eles são um grupo terrorista que realizou ataques de gás sarin matando 19 pessoas, 12 no ataque ao metrô de Tóquio. Talvez essa coisa de proximidade da fábrica de gás sarin tenha ajudado no fechamento do parque. Em outubro de 2001, o impopular parque temático fechou as portas pela última vez. Mas não vamos esquecer a estátua de 45 metros de comprimento do personagem épico de Jonathan Swift. Até mesmo o nome do parque era estranho. Afinal, se é o reino de Gulliver, o que o cara grande está fazendo preso no chão? Maneira estranha de se tratar um rei, não acham? Essas são apenas algumas das perguntas que nunca saberemos as respostas. E aqui está mais uma. O que está dentro das portas cortadas do corpo de Gulliver? Não sabemos. Ainda mais depois de uma demolição completa em 2007, pouco sobrou do reino de Gulliver. Imagina um parque que parece, mas não está abandonado. Construído em 1850, ele permanece com as suas características originais, funcionando e mais, com a família herdeira morando no local até hoje. Olha só! Para encerrar o Mundo Urbex de hoje, escolhemos uma lenda resistente dos parques e diversões pelo mundo. O William Grove Amusement Park, na Pensilvânia, Estados Unidos. Este lendário parque foi aberto em 1850, pouco antes da Revolução Industrial, e fechou, vamos dizer que descansou, e encerrou as atividades heroicamente em 2005. Jamais foi abalado por maldição nenhuma, pois até hoje ainda permanece inteiro, fiel à sua estrutura criada em engenhosas engrenagens de madeira. Sendo cuidado pela família proprietária, ele jaz. Este parque atravessou gerações que experimentaram os prazeres da diversão. Muito antes de Disney, de Dreamlands e de outros tantos, este parque simpático fez a sua história que pode ser lembrada para sempre nas memórias de todos que passaram por ali. Fiquem em paz, meus amigos exploradores urbanos. A semana que vem tem mais. Vocês imaginavam que existiam tantos parques abandonados por aí? Até a Disney. Incrível, né? E tudo isso só foi possível graças aos nossos amigos Urbex que estão espalhados pelo mundo. Eles estão sempre atrás de lugares novos e sinistros para mostrar pra gente. Vamos explorar juntos. E, infelizmente, chegamos ao fim de mais um Urbex News, mas na semana que vem tem mais e eu espero por vocês, porque tem muito lugar legal para explorar. Combinado? Beijo!